Você sabe o que é limbo previdenciário e como evitar essa situação? Olá, empresários e gestores. Eu sou Flávia de Castro, sócia e advogada na RGL Advogados, especialista em direito do trabalho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o limbo previdenciário. Você já ouviu falar sobre isso? Se quiser saber mais e receber informações como essa, siga o nosso canal e aperte o sininho para receber as notificações. Pois é, o termo limbo previdenciário refere-se a uma situação em que o trabalhador, após passar pelo período de afastamento do INSS por motivo de doença ou acidente, não consegue retornar ao trabalho devido à não emissão da alta médica, nem ao deferimento do benefício previdenciário. Esse período fica em uma espécie de limbo entre o afastamento pela incapacidade e o retorno do trabalho, ou a concessão do benefício previdenciário. Essa situação pode ocorrer quando há discordância entre a avaliação do médico da empresa, do médico do trabalho, que pode entender que o trabalhador não está apto a retornar. Mas o médico do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, responsável por analisar o pedido de benefício por incapacidade, diz que ele está apto e cessa o benefício previdenciário. Daí, enquanto essa discordância persiste, o trabalhador fica sem receber o benefício previdenciário e a empresa pode se recusar a reintegrá-lo ao trabalho, criando esse limbo previdenciário, onde ele fica também sem receber salário da empresa. É uma situação delicada que pode afetar significativamente o trabalhador, que fica sem a remuneração do trabalho e sem o benefício previdenciário nesse período. Com isso, a resolução desse impasse geralmente é resolvida por ações judiciais ou recursos administrativos junto ao INSS. Para garantir os direitos do trabalhador e a regularização da sua situação previdenciária, a empresa também fica numa situação delicada, pois, como dito, não pode reintegrar o trabalhador, sabendo que ele não tem condições físicas para retornar à sua função. Por outro lado, não seria justo ter que pagar o salário sem a prestação dos seus serviços. E aí, como resolver essa questão? O ideal é que a empresa tenha tudo documentado, desde o início da situação do afastamento, exames, laudos médicos, perícias, tudo o que foi feito no caso desde o início do afastamento do funcionário. Porém, quem tem o dever de informar que recebeu a alta médica do INSS é o próprio funcionário para a empresa, e não o contrário. Porque essa não vai ter conhecimento dessa alta, desse fato, uma vez que as informações são encaminhadas diretamente para o empregado. Daí geram-se as reclamações trabalhistas, e muitas delas acabam ocorrendo porque o empregado não informa o empregador que está de alta médica, mas informa na ação que a empresa se recusou a reintegrá-lo. E assim acaba ficando meses sem receber o seu salário, porque fica tentando recorrer administrativamente e somente após a segunda ou terceira tentativa e negativa no INSS é que ele resolve comunicar à empresa que estaria de alta. Mas isso já se passaram-se meses. A empresa não se recusou a reintegrá-lo, ela não tinha este conhecimento. E a empresa, dentro do processo trabalhista, ela vai ter que comprovar que o empregado não comunicou a sua alta médica. E certamente, assim, terá êxito na sua ação e não precisará pagar o período chamado de limbo previdenciário, porque ela não teve culpa nesse momento da não reintegração. Além disso, para evitar essa situação de limbo, requer uma abordagem muito cuidadosa por parte dos empregadores, trabalhadores e até mesmo os profissionais de saúde, seja perito do INSS, seja o médico do trabalho. Aí vão algumas práticas que podem ajudar a minimizar o risco dessa situação. A comunicação clara com o funcionário, estabelecer esses canais claros e eficientes de comunicação entre o trabalhador e a empresa, entre os profissionais da saúde.
A empresa deve certificar-se de que as informações sobre a condição de saúde do trabalhador sejam compartilhadas de maneira eficaz e transparente. O RH deve estar bem alinhado e sempre em contato com esse funcionário. Ele tem papel primordial nessa situação. Programas de retorno ao trabalho, como o desenvolvimento de programas eficientes que facilitem a reintegração gradual do trabalhador ou até mesmo em outra função, com adaptações em outros tipos de atividade, também são importantes. Acompanhamento médico adequado, mandar o trabalhador para o médico do trabalho, garantir um acompanhamento médico irregular, tanto da parte do INSS como do médico do trabalho, vai ajudar a evitar discordâncias prolongadas sobre a aptidão do trabalhador para retornar ao trabalho. Uma boa empresa especializada em medicina do trabalho, juntamente com os médicos assistentes dos peritos judiciais, vão fazer toda a diferença na defesa de uma ação como essa. A avaliação conjunta. Buscar sempre possibilidades de avaliações conjuntas entre o médico do trabalho e o da empresa, os peritos do INSS, isso pode facilitar muito o entendimento comum sobre o assunto e o que fazer com este trabalhador. Documentação, como dito anteriormente, manter os registros detalhados e toda a documentação sobre o caso, condições e a saúde desse trabalhador e dos tratamentos da adaptação, readaptação ao ambiente de trabalho, também vão fazer toda a diferença num processo como esse. Conhecimento da legislação, seja da legislação trabalhista e previdenciária, também faz toda a diferença em casos de limbo previdenciário. Negociações, acordos, também sempre é uma boa situação para a resolução dos conflitos. Assistência jurídica. A assistência jurídica de profissionais especializados em direito do trabalho e previdenciário para orientar a empresa e até mesmo o trabalhador vai fazer toda a diferença quando do processo administrativo e também do processo judicial. Portanto, a prevenção é a palavra-chave. E a colaboração entre as partes envolvidas vai evitar chegar nessa situação do limbo previdenciário, que muitas vezes ocorre por falta de informação de uma parte ou de outra. Uma assessoria jurídica especializada é essencial para evitar maiores prejuízos à empresa. Gostou desse conteúdo? Então siga o nosso canal aqui no YouTube.